Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz, a bênção e a prosperidade do Senhor repousem sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui reunidos mais uma vez para orarmos, para nos encorajarmos. Isso é muito importante, irmãos. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10 que ainda mais nesse tempo que estamos perto da volta de Jesus, precisamos nos encorajar uns aos outros. Irmãos, é muito importante vocês estarem aqui, porque isso me fortalece e eu fortaleço vocês. Vamos combinar assim? Então, todo dia eu quero trazer aqui uma mensagem simples da Palavra de Deus que vai mudar a sua vida. E hoje eu estava aqui meditando, irmãos, numa mensagem que eu podia trazer para vocês e o Espírito Santo me tocou muito forte para falar com vocês sobre o favor de Deus. Sabe o que é o favor de Deus? É quando Deus ele estende as mãos em favor de uma pessoa. Olha, isso faz toda a diferença, irmãos. A presença de Deus faz toda a diferença. E eu vou te mostrar aqui exemplos de homens e mulheres da Bíblia que de repente Deus estendeu a mão e essa pessoa começou a prosperar. Essa pessoa começou a ter vitórias uma atrás da outra e eu creio que é isso que você deseja para você também, tá certo? Eu costumo dizer que é quando a roda começa a girar no sentido oposto. Antigamente a roda girava no sentido o quê? Dos pecados, dos vícios, destruição na família. Irmãos, a sua vida antes era uma derrota, era um fracasso. É claro que nem todos vocês viveram no mundão como eu vivi, né? Eu conto no meu testemunho, né, que antes eu tinha 8 brincos. Eu tinha um palito de fósforo aqui, irmãos, que atravessava minha orelha. Eu furei lá em casa. Furei com uma agulha, coloquei um gelo aqui. Não tinha nada na cabeça, né? E aí eu colocava anéis, pulseiras, tinha 2 anéis em cada dedo. Era uma marmota, irmãos. E as pessoas olhavam, meus amigos de escola me chamavam de árvore de Natal, porque era tanta coisa que eu carregava, era um peso, sabe? E tinha o cabelo pintado de vermelho, unhas pretas. As mulheres falavam que minhas unhas eram mais bonitas que as delas. Era unha grossa, é dura, né? E, irmãos, todos nós temos o antes, né? O antes de Jesus, antes da gente ter entregado a nossa vida para Ele. E tem pessoas que nasceram na igreja, pessoas que já nasceram no berço evangélico, no berço cristão. E a pessoa não passou por coisas malucas, né? Que a gente passou. Mas se você é essa pessoa, quero dizer, você é bem-aventurado, porque você se poupou de muita coisa ruim que podia acontecer. Afinal de contas, o mundo não tem nada para nos oferecer de bom, tá certo? O sistema, ele nos engana, nos manipula. Irmãos, tudo que é desse mundo não vem de Deus. A Bíblia diz, se alguém amar o mundo, essa pessoa automaticamente ela se torna inimiga de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Por quê? Tudo que existe no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não vem de Deus, mas vem do diabo, vem do homem, não vem de Deus. É isso que está escrito na palavra. E aí teve um dia que uma moça chegou para mim e falou, pastor, nossa, é uma pena, porque eu não tenho um testemunho forte como o seu. Eu queria muito ter um testemunho forte assim, mas eu nasci numa família de Deus, eu aprendi da Bíblia desde criança e a minha vida sempre foi muito certinha, sabe? E eu falei, minha irmã do céu, você não tem que achar ruim com isso. Você tem que agradecer a Deus, porque olha quantos livramentos você teve. Talvez Deus te livrou de tantos vícios, tanta destruição que você nem imagina. Mas as pessoas têm essa ideia de que quanto maior o testemunho, né, de transformação, é aí que o poder de Deus agiu. Irmãos, eu vejo mais Deus, sabe aonde? Naquela pessoa que às vezes está passando por uma luta e ela persevera. E ninguém sabe explicar como que aquela pessoa está de pé até hoje, diante de tanto problema. Tem pessoas, irmãos, que têm filhos doentes, filhos acamados, que têm uma enfermidade. Quem olha de fora pensa assim, como que aquele pai e aquela mãe dão conta de cuidar daquela criança, cuidar daquele adolescente. Outros, né, passam por tantas provações na área financeira e as pessoas não entendem. Então, irmãos, o maior testemunho é você permanecer com Jesus até o fim. Ponto final. Esse é o maior testemunho, é você guardar a sua fé, completar a carreira que lhe foi proposta. E tem um versículo na Bíblia que eu quero falar sobre isso hoje. Olha, essa mensagem está muito forte. Esse versículo aqui é um dos mais conhecidos da Bíblia, Romanos 8, 28. Lembra dele? Que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. O que significa isso? Significa o favor de Deus. Quando Deus estende a mão, tudo começa a cooperar para o bem.
Na vida de quem, irmãos? Na vida de quem ama a Deus e de quem foi chamado por Ele para o seu propósito. E como que a gente sabe que a gente foi chamado por Deus? É quando a gente atende esse chamado, quando a gente entrega a vida para Jesus e começa a andar com Jesus, ou seja, nós fomos chamados e obedecemos. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque eles não querem perseverar até o fim. Eles começam bem, logo desistem. Vêm os problemas, as perseguições, provações, as tentações e a pessoa não permanece. Então, se você tem permanecido, você é um escolhido de Deus, você é chamado por Deus e sabe o que vai acontecer? Tudo vai cooperar para o seu bem. Mas talvez você está pensando aqui agora, mas pastor, não estou entendendo então. Eu já decidi andar com Jesus, eu estou sendo obediente, eu estou fazendo o que a Bíblia pede. Lógico, não sou perfeito, mas eu estou buscando fazer o que é certo. E pastor, por que a minha vida então ainda está tão enrolada, tão bagunçada, tão cheia de problemas? É que, irmãos, é um processo, entendeu? É um processo, você está talvez no meio do caminho. Você tem que perseverar, você tem que continuar até o fim, porque os exemplos que eu vou te mostrar aqui hoje, de homens e mulheres da Bíblia que estavam debaixo do favor de Deus, passaram por muitas lutas. E não quer dizer que tem alguma coisa errada com você, pelo contrário. Às vezes você está fazendo certo, é aí que o inimigo se levanta mesmo, porque ele quer te tirar desse caminho. E as coisas estão dando errado porque você está fazendo o que é certo. Mas é só questão de tempo e Deus vai te livrar mais uma vez em nome de Jesus. Amém? Eu gosto muito do Salmo 34, o versículo 19, que diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então creia, o problema que você está passando hoje, amanhã já não vai mais existir. Glória a Deus! Então nós vamos começar com a mensagem. Depois eu quero orar especificamente por você e pela sua família. Então não saia desse vídeo. Antes de começarmos, eu só quero pedir para você clicar aqui no botão inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo. Ative o sininho que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar. Eu quero te ajudar a entender a Bíblia de um jeito fácil, todo dia na oração da manhã às 5 horas e na oração da noite às 6 horas da noite, e vai ser uma bênção estar com você. Glória a Deus! Então, irmãos, eu quero começar falando sobre uma mulher que muita gente conhece a história dela, mas eu quero reprisar um pouco para você entender. A história de Esther. Lembra dela? É impossível não se maravilhar com a forma como Deus transformou a vida dessa mulher. Irmãos, Esther era uma jovem judia e ela vivia num contexto muito difícil. Ela perdeu seus pais e ela foi criada pelo seu primo chamado Mordecai. E a Bíblia diz que a nação de Israel nessa época estava longe da sua terra e ela estava sob o domínio do Império Persa. E mesmo assim, Deus tinha um plano perfeito, irmãos. Um dia, o rei Assuero, ele decidiu escolher uma nova rainha. E ele mandou chamar então as jovens mais bonitas do seu reino, e entre elas estava Esther. E mesmo que não tivesse muitas candidatas, a Bíblia diz que Esther atraiu a atenção de todos que viram ela, e ela recebeu o favor de Deus como nenhuma pessoa naquela época. E 2 versículos depois diz que o rei amou Esther mais do que todas as outras, e ela conquistou a sua aprovação e o seu favor mais que todas as demais virgens. E aqui eu percebo uma coisa, irmãos, não se trata apenas de beleza física, não se trata apenas das qualidades que talvez ela tivesse, mas tinha algo mais especial que estava na vida de Esther, era o favor de Deus. E é muito importante você entender que esse favor de Deus já estava agindo na vida dela muito antes dela ser escolhida como rainha. Deus conhecia cada detalhe da história dessa moça e ele já tinha preparado o coração do rei para que no momento certo ela estivesse naquela posição de destaque. E Deus colocou Esther nesse lugar, nesse palácio, não era para ela ficar com uma vida de luxo, uma vida onde ela pudesse só usufruir de coisa boa. Irmãos, Deus nos abençoa também, mas tem um detalhe, Deus colocou ela ali para libertar todo o seu povo. E a Bíblia conta que o ministro do rei, um homem chamado Amã, era um homem muito cruel, e ele fez uma estátua dele para que todo mundo que passasse perto adorasse aquela estátua. Era um homem muito vaidoso, muito orgulhoso, mas de repente o primo de Esther, chamado Mordecai, ele não quis se prostrar, porque ele tinha os seus valores, seus princípios. E isso é algo muito importante, irmãos, para nós que queremos a bênção de Deus. Nós temos que obedecer, custe o que custar. Doa a quem doer, mesmo que as pessoas nos critiquem, precisamos continuar obedecendo. E isso fez com que Amã ficasse com muita raiva de Mordecai, e ele fez de tudo para tentar prejudicar o primo de Esther.
E não somente isso, ele queria prejudicar o povo de Israel. Ele queria exterminar todo mundo e ele fez a cabeça do rei para exterminar o povo judeu da terra. Só que, irmãos, tinha um porém. O rei amou Ester. Ele gostou daquela mulher, não sabe como, mas ele se apaixonou por ela. E então Ester chega para o seu primo e diz: nossa, eu acho que eu vou ter que falar com o rei, eu vou ter que intervir, porque senão o nosso povo será destruído. E então o primo dela disse: Ester, será que não foi para um momento como esse que Deus te levantou? Vai lá, seja corajosa, fale com o rei. Irmãos, então a Bíblia diz que Ester, ela entrou na presença do rei e qualquer pessoa que não tivesse permissão, ela seria morta. Mas Ester foi ousada. E a Bíblia diz que o rei estendeu o cetro sobre ela, ele estendeu o cajado sobre ela e ele disse: olha, se você me pedisse metade do meu reino eu te daria, porque eu te amo, eu estou apaixonado por você. E então, irmãos, foi aí que Deus usou a vida de Ester. Ela abriu o jogo para o rei e ela contou que o ministro dela estava armando contra o povo de Israel. E mais do que isso, ela finalmente contou a verdade para o rei. E ela disse: eu faço parte desse povo. Se esse povo morrer, eu vou morrer também, porque eu sou judia. Irmãos, naquela hora, o rei ficou com muita raiva, não de Ester, porque ele estava apaixonado por ela, mas ele ficou com raiva do seu ministro chamado Amã. E ele mandou pegar uma forca que tinha sido preparada pelo próprio Amã para condenar o primo de Ester. E ele deu ordem para os soldados: eu quero que vocês prendam Amã e coloquem ele nessa forca. Irmãos, aqui a gente percebe que a roda começou a girar a favor de Ester, do seu primo e do povo de Israel. É isso que o favor de Deus faz na nossa vida, irmãos. Ele pega todo o mal que foi levantado contra nós e Deus faz cooperar para o nosso bem. Amém? Deus faz cooperar tudo que deu errado até agora na sua vida e Ele manda dizer: eu estou revertendo o quadro, eu tenho uma obra na sua vida, seja fiel a mim e na hora certa você verá o meu livramento. Amém? E talvez mesmo assim você esteja pensando agora: mas pastor, será que esse favor é para mim também? Irmãos, a resposta é sim, é claro que sim. Na Bíblia tem muitas histórias de homens e mulheres que não eram perfeitos, mas eles tinham um coração disponível, um coração que queria ser transformado, um coração que queria abandonar o pecado. Olha só para a vida de José. Lá em Gênesis 39, versículo 4, diz que José, assim que ele foi vendido como escravo, ele agradou o seu patrão, chamado Potifar. E esse patrão colocou ele como seu assistente pessoal. E ele deu para José o cargo de toda a sua casa e de tudo o que ele tinha. Só que a Bíblia diz que um dia o diabo quis frustrar os planos de Deus na vida de José. E então a esposa do patrão dele, a esposa de Potifar, tentou seduzir José, mas ele não caiu naquela tentação. E José fugiu daquela mulher, só que as roupas dele ficaram nas mãos da mulher. E a mulher então, quando chegou à noite, ela falou para o seu marido: olha, tá vendo aquele criado que você colocou dentro de casa? Aquele escravo? Ele tentou abusar de mim. Irmãos, o marido dela ficou furioso, mandou prender José. E quando José estava preso, a Bíblia diz que a mão de Deus continuava com José. O favor de Deus estava com ele e mesmo na prisão, José prosperava. Aleluia! Irmãos, eu creio, mesmo nessa situação difícil que vocês estão vivendo, Deus está prosperando, Deus está abençoando, mesmo que a gente não veja uma saída hoje. Amém? E quando a gente olha para a vida de José, a gente percebe que por mais que Deus estivesse prosperando, abençoando, José, irmãos, passou por muitas lutas. Ele foi traído pelos irmãos, foi jogado no poço, vendido como escravo, ele foi acusado injustamente e agora estava preso. Mas, irmãos, era só questão de tempo. E um dia Faraó acordou muito preocupado porque ele tinha tido 2 sonhos e ninguém soube interpretar aqueles sonhos. E foi então, irmãos, que lembraram de José, encarcerado. Ele já tinha interpretado sonhos de outros detentos. E de repente José estava lá diante de Faraó. Ele então teve o discernimento, Deus revelou para ele. E ele então foi colocado como governador do Egito. Olha como que a roda girou, irmãos. Estava lá encarcerado, sem esperança alguma, e da noite para o dia a chave virou na sua vida. E ele se tornou governador do Egito, um dos homens mais poderosos da terra. É isso que Deus faz, irmãos. Deus vê o coração, Deus vê a obediência. Então não perca os seus princípios, os seus valores. Não importa onde você esteja, não importa a situação da sua vida. Glória a Deus.
Então, quando a gente vê histórias assim na Bíblia, a gente percebe que não existem coincidências, existem cristocidência. É Cristo quem tem movido as peças na sua vida. Não desanime, não olhe as circunstâncias, tá bom? Irmãos, eu me lembrei agora também de uma passagem, eu quero ler para vocês. Olha só o que está escrito em Êxodo, capítulo 3, o versículo 21 e 22. Você vai ver que mesmo quando o povo de Israel, que estava escravizado há 400 anos, quando chegou a hora, irmãos, a bênção foi tão grande que Deus fez os egípcios entregarem as riquezas deles nas mãos do povo de Israel. Olha só o que Deus disse para Moisés: eu farei com que os egípcios os tratem bem. Eles lhes darão presentes quando vocês partirem, de modo que vocês não sairão de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá artigos de prata e de ouro e roupas finas às suas vizinhas egípcias e às mulheres que estiverem hospedadas em suas casas. E vocês vestirão as suas filhas e filhos com essas roupas. Desta forma, despojarão os egípcios das suas riquezas. Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso. Olha o favor de Deus, irmãos, nas condições mais improváveis. No lugar da maior escravidão, do maior sofrimento, Deus encheu o povo com as riquezas do Egito. Então, irmãos, Deus ele pode usar o ímpio para nos abençoar. Não duvide do que Deus possa fazer. Em vez disso, coloque a sua fé, a sua esperança no Senhor. Comece a partir de hoje a ter um relacionamento íntimo com Deus. Dedique mais tempo em oração. Ouça a palavra que eu trago aqui no canal. Medite na palavra onde você estiver e assim tudo vai prosperar. Esta é a promessa do primeiro salmo da Bíblia. Tudo que o justo faz prosperará. Mas para isso você não pode se envolver com pecado, você não pode se assentar na roda dos escarnecedores, você não pode andar com pessoas que não estão alinhadas com o que você acredita. Amém? É claro que você pode andar com elas para evangelizar, você pode andar com elas para influenciar e jamais ser influenciado, tá bom? Tome cuidado com as amizades que você anda e eu tenho certeza, se você obedecer a Deus, se você não desistir, se você manter os seus olhos fixos em Jesus, a sua vitória está garantida. Aleluia! Olha, se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero orar por você, mas antes eu só vou te pedir duas coisas fáceis de fazer. A primeira, escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente você escreve assim: eu confio no favor de Deus. Isso é muito bom para fortalecer a sua fé e também encorajar outras pessoas a confiarem na bênção no favor do Senhor. Amém? E depois da oração, eu peço para você compartilhar. Olha, irmãos, vamos enviar essas mensagens, essa oração específica aqui para o máximo de pessoas no WhatsApp. É só você clicar aqui embaixo do vídeo no botão compartilhar, seleciona o WhatsApp e Deus vai tocar o seu coração para quem você tem que enviar esta oração, tá bom? Feche os seus olhos então e eu quero orar por você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esse dia abençoado. Obrigado, meu Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde, principalmente por te conhecermos hoje de uma maneira que há muito tempo não conhecíamos. Deus, é através das lutas que nós te enxergamos melhor. É através do choro, das lágrimas que nós conseguimos ver o Senhor de uma maneira que nunca imaginamos. Por isso, meu Pai, nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus. Nós te pedimos também, tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós falhamos, nós pecamos, mas hoje nós estamos aqui confessando os nossos erros, os nossos pecados. A Tua palavra diz que Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso eu te peço perdão, Deus, pelos nossos pensamentos, atitudes, pelas palavras que não te agradaram e até feriram outras pessoas. Limpa o nosso coração, Senhor, para que a gente possa sentir a Tua presença de uma maneira mais forte a partir de hoje. Derrama o Teu Espírito Santo, Senhor. Derrama o Teu favor, assim como o Senhor fez isso com Esther. Nós te pedimos, ó Pai, nos dê a vitória, nos guarde de todo mal. O Senhor usou Esther para que o Teu povo não fosse destruído. Da mesma forma, meu Deus, eu creio que o Senhor levantou um crente dentro de cada família aqui, para estar orando, para estar intercedendo, para ser luz no meio das trevas. Pai, eu oro então por essas pessoas que se sentem sozinhas dentro do lar, pessoas que estão orando aqui comigo todo dia, mas ainda têm tantas dificuldades, tantos conflitos no casamento, tantos problemas dentro da própria casa. Oh, meu Deus, eu te peço, dá livramento, Senhor. Toca nos corações endurecidos, toca naquelas pessoas que agora estão cegas espiritualmente.
Ó, meu Deus, nós reconhecemos que se o Senhor não colocar a mão, tudo será em vão. Nós não temos condições de salvar ninguém, é o Teu Espírito Santo que convence do pecado, da morte e do juízo. É o Teu Espírito Santo que nos atrai para o arrependimento verdadeiro. Por isso, meu Deus, eu oro também pelos casamentos, pelos relacionamentos em família. Quantas brigas, meu Pai, quantas mágoas, quantos conflitos, falta de diálogo. Reconcilia, Senhor, esse casal. Coloca amor, paciência. Coloca, Senhor, uma perseverança que se fosse outra pessoa já teria desistido. Ó, meu Deus, que a nossa família seja um lugar de refúgio e principalmente de paz, onde os laços são fortalecidos pela Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o exemplo de ousadia de Esther. Ela não teve medo de se posicionar por causa do seu povo, e que nós possamos agir também com coragem para proteger a nossa casa, o nosso ministério, proteger os nossos valores, a nossa fé no Senhor. Nós queremos viver de acordo com a Tua palavra, ó Deus, e por isso eu peço a Tua capacitação, que a Tua bênção esteja sobre nós agora. E eu te peço, ó Deus, traga resposta, alívio, libertação. Fortaleça cada um dos meus irmãos que estão orando comigo aqui, meu Deus, e que nós possamos estar todos os dias na Tua presença. Que a Tua paz, a Tua unção e o Teu favor nos surpreenda a partir de hoje. É o que nós já oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.